E se eu te contar que estamos prestes a ter uma reviravolta de um dos casos mais misteriosos? O assassino do Zodíaco finalmente tem um nome? Pois é, acho que a gente vai descobrir quem é o culpado. Olá pessoas, eu sou a Bru, estamos de volta com mais um vídeo no canal e se você curte casos criminais, parou no canal certo. Já se inscreva, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo e deixe seu like para me ajudar. Ah, e se você não me acompanha nas outras redes, já corre que por lá temos vídeos curtos todos os dias. Então, sem mais delongas, bora pro caso de hoje. No dia 20 de dezembro de 1968, na cidade de Benicia, Califórnia, um crime brutal ocorreu na Lake Hammer Road. Esse local, ele era bem conhecido por ser um ponto de encontro para casais que desejavam ali um pouco mais de privacidade, se é que você me entende. Por volta das 11 horas da noite, uma viatura policial que patrulhava a área notou algo estranho e parou para verificar. O que eles encontraram foi simplesmente aterrorizante. O David Arthur, de 17 anos, estava caído do lado da porta do passageiro do seu carro, com um ferimento de bala na cabeça bem atrás da orelha esquerda. Ele ainda estava respirando quando os agentes chegaram, mas infelizmente não sobreviveu ao caminho do hospital. A poucos metros de distância dele estava Beth Lowe, de 16 anos. Ela já estava sem vida. Ela havia sido atingida por múltiplos disparos de arma de fogo. Os investigadores conseguiram encontrar estojos de munição ali no local e isso ajudou a identificar qual que era o calibre da arma utilizada. Foi encontrado também marcas de tiros no carro do casal, onde tinha na lateral traseira e também no teto. E a teoria da polícia é de que esses tiros foram efetuados justamente para fazer com que o casal saísse do carro. O David foi o primeiro a ser atingido, enquanto isso a Beth tentou correr, mas acabou sendo executada também. A perícia na época era bastante limitada, não é como a gente tem hoje em dia, né? Então, assim, a coleta de evidências cruciais para o caso acabou sendo prejudicada. No dedo do David, o anel estava fora do lugar e isso significa que teve uma possível tentativa de roubo. Inicialmente, a polícia suspeitou de latrocínio, que é roubo seguido de morte, porém, essa teoria não se sustentou devido à brutalidade do ataque. Nenhum outro veículo cruzou com a viatura a caminho do crime, então eles acreditaram que o assassino tinha fugido a pé. Sem evidências cruciais e pistas mais concretas, o caso acabou ficando sem solução. Menos de um ano depois, no dia 4 de julho de 1969, outro ataque ocorreu. Dessa vez no Blue Rock Spring Park, em Vallejo, na Califórnia. Era uma noite bem escura e os casais costumavam frequentar aquele parque para ouvir músicas e passar mais tempo juntos. Um dos moradores da área ouviu o barulho de tiro e ligou imediatamente para a polícia. Ao chegarem no local, os agentes encontraram Michael Raymond, de 19 anos, caído no chão. Ele estava ferido por um tiro que atravessou seu rosto, entrando pela bochecha e saindo pela mandíbula. Ele também foi baleado outras 4 vezes no pescoço e no peito. Dentro do carro estava Darlene Elizabeth, de 22 anos. Ela estava sentada no banco do motorista com ferimentos de bala na cabeça. Ela tentou falar algumas coisas para os policiais, mas eles não conseguiram entender o que ela queria dizer, então ambos foram encaminhados para o hospital. Entretanto, o Michael sobreviveu, mas a Darlene, infelizmente, acabou perdendo a vida. Só uma observação, segurem esses nomes na cabeça, tanto o Michael quanto a Darlene, porque no fim do vídeo tem uma informação que a gente vai ter que relembrar deles. Durante a coleta de evidências, os investigadores notaram que o Michael estava usando várias camisetas e também várias calças, o que era completamente incomum para uma noite quente, porque se fosse inverno tudo bem, mas estava bem calor nessa época. Bom, esse caso ficou meio que interligado ao caso anterior, porque envolvia casais e também em lugares isolados e o horário meio que tarde da noite, acendeu um alerta na polícia. Michael, assim que conseguiu se recuperar no hospital, ele descreveu para os policiais o que ele tinha visto. Ele disse que um carro se aproximou com os faróis altos e ele abaixou o vidro pensando ser a polícia. De repente, foi surpreendido por tiros. Devido à luz intensa do farol, ele não conseguiu ver claramente o rosto do atirador, mas descreveu o criminoso como um homem branco, usando óculos entre 26 e 30 anos, pesando cerca de 90 quilos, com cerca de 1,70 m de altura, cabelos curtos e preto. Um tempo depois, o Michael lembrou que antes dos ataques, eles estavam sendo perseguidos por um carro marrom. Ele também disse que a sua namorada, Darlene, havia dito que ela tinha tido um caso com um cara chamado Richard e que ele tinha ameaçado ela de morte.
Porém, ele não tinha provas se realmente era esse tal de Richard que tinha iniciado os ataques. Aproximadamente 1 hora depois dos ataques, o Departamento de Polícia de Vallejo recebeu uma ligação misteriosa de um homem onde ele confessava a autoria dos crimes. Ele disse que era responsável pelos ataques da Darlene e do Michael. Ah, e detalhe, ele também confessou os assassinatos de Beth e David, e a polícia disse que a voz era meio que monótona, como se ele estivesse lendo um texto decorado. A ligação até foi rastreada e eles chegaram até um posto de gasolina na Spring Road, porém não teve sucesso em descobrir realmente o que rolou. Agora, com o segundo ataque em mãos e com um certo padrão, a polícia começou a suspeitar que estavam lidando com um serial killer. Dia 31 de julho de 1969, 3 cartas chegaram em 3 jornais diferentes. Cada carta tinha textos provocativos em tom de ameaças e também textos codificados, sabe? Tipo, em códigos. Nessas cartas também o criminoso confessou a autoria dos crimes e exigiu que essas cartas fossem publicadas na primeira página de cada jornal. O ponto é que ele ameaçou também que se essas exigências não fossem cumpridas, haveriam mais homicídios. Depois desse pedido assim com tanta sutileza, obviamente as cartas foram publicadas e especialistas foram contratados para tentar decifrar esses códigos. Os especialistas conseguiram entender os códigos e as mensagens enviadas eram assim, perturbadoras. Na carta enviada para o Times Herald, o assassino dizia que era divertido matar e ele se comparava meio que como um animal, dizendo que na verdade ele era o animal mais perigoso de todos. No código enviado ao Chronicle tinha mais elementos ali de autoexaltação e ele também dizia ser o melhor de todos, inclusive o seu renascimento para o paraíso. Estranho, né? Código enviado ao Exhumer, ele dizia que matava as pessoas para ter escravos da vida após a morte, meio que dando ali uma motivação aos investigadores, mesmo que nesse momento ainda sem contexto. Os textos enviados possuíam muitos erros ortográficos e os investigadores passaram a acreditar que isso tinha sido proposital, sabe? Para atrapalhar as investigações, para meio que dizer que o assassino era uma pessoa não escolarizada ou que talvez o inglês não era a língua principal dele. No dia 4 de agosto, o Exhumer recebeu outra carta, só que dessa vez o assassino se auto-intitulou como Zodíaco, que aí é o que a gente conhece, né? Ele também provocava bastante a polícia, tá? Ele ficava ali perguntando se os investigadores estavam se divertindo tendo que decifrar os códigos que ele mandava. Só que o nome Zodíaco até hoje não foi entendido porque não teve uma explicação. 27 de setembro de 1969, mais um ataque aconteceu. Dessa vez, pai e filho pescavam nas proximidades quando ouviram gritos de socorro. Quando eles chegaram perto, encontraram o Brian, de 20 anos, e a Cecília, de 22 anos. Eles estavam amarrados e com várias perfurações de faca. A polícia foi chamada imediatamente e ambos foram encaminhados até o hospital, onde o Brian conseguiu sobreviver, mas a Cecília, apesar de permanecer em coma por 2 dias, acabou falecendo. De acordo com o Brian, ele estava ali fazendo piquenique com a Cecília quando um homem abordou eles. A descrição dada era de que era um homem branco que pesava mais ou menos uns 77 quilos, que tinha em torno de 1,80 m e que se vestia de uma forma meio estranha. Ele disse que o cara estava usando um moletom preto com capuz, óculos escuros e que no meio, tinha uma estampa que tornaria-se um símbolo muito famoso, que é uma cruz dentro de um círculo. O homem falou que tinha fugido da prisão e precisava de dinheiro e também de um carro para conseguir fugir para o México. Então ele amarrou a Cecília e o Brian e logo em seguida desferiu vários golpes de faca, sendo 10 na Cecília e 6 no Brian. Antes de fugir, o assassino gravou informações na porta do carro do Brian, tá? Incluindo seu símbolo, as datas dos crimes e o método que ele usava. Poucos minutos após o ataque, a polícia recebeu outra ligação. A mesma voz monótona afirmou ter matado o casal. A ligação foi rastreada até um telefone público, mas o local já estava vazio quando os agentes chegaram. Dessa vez, o assassino usou uma espécie de fantasia para ocultar a sua identidade, talvez percebendo que chamaria atenção. Próxima cena do crime, ali, uma possível rota de fuga, a polícia encontrou uma pegada que não pertencia às vítimas. Aparentemente, era de uma bota militar, e isso fez com que os investigadores pensassem que talvez o assassino tivesse um treinamento militar ou alguma ligação com a polícia. Em 11 de setembro de 1969, outro assassinato ocorreu em São Francisco. Dessa vez, Paul Stine, de 28 anos, ele trabalhava como taxista
quando aceitou uma corrida no centro da cidade. Ele foi encontrado morto, baleado na cabeça, dentro do táxi. Algumas testemunhas disse ter visto um homem saindo de dentro do carro, se aproximando de um hidrante, se limpando e limpando o carro, assim, tranquilamente antes de se afastar. A descrição super batia com as outras descrições dadas pelas vítimas que sobreviveram, né? Então era um homem branco, de óculos, em torno de 35 a 45 anos, pesando mais ou menos uns 90 quilos, enfim. Batia, tudo batia. O Paul sofreu um tiro a queima-roupa, então isso mostrou que foi um ataque surpresa, né? E o assassino ainda fugiu e levou alguns pertences e um pedacinho da camiseta, tipo como troféu, sabe? 3 dias depois, uma nova carta chegou confessando a autoria do crime do Paul, né? E dentro dessa carta também tinha um pedaço da camiseta que ele tinha levado, né? Todo ensanguentado, pertencendo ao taxista. O assassino continuou zombando da polícia e disse que, quem sabe, ele não matasse crianças dentro de um ônibus escolar, desafiou as autoridades a encontrá-lo e ainda disse que havia matado 37 pessoas, apesar das autoridades terem dado como 7 vítimas. Esse número expressivo de 37 mortes não foi comprovado, né? E os investigadores acreditavam que ele estava falando aquilo, assumindo a autoria de crimes que ele não tinha cometido só para gerar, tipo, um pânico coletivo. 22 de março de 1970, a Kathleen, que estava grávida e com uma filha de 10 meses, estava dirigindo pela rodovia 132 quando um veículo começou de alguma forma a querer chamar a atenção dela. Foi encostando, buzinava, dava farol, enfim, queria chamar a atenção. O motorista conseguiu essa atenção, ele era um homem branco, e ele sinalizou que ela estava tendo problemas com a roda de trás, estava meio que caindo, enfim. Ela encostou e ele simulou que estava ajudando enquanto ela ia para o banco de trás com a filha. Acontece que nesse momento ele entrou no carro, arrancou e meio que sequestrou a Kathleen e a filha de 10 meses. Em todo momento do percurso, ele ameaçava que ia tirar a vida da Kathleen e da filha, só que em um momento de distração desse homem, a Kathleen conseguiu abrir a porta e fugir e pedir ajuda, só que quando a polícia chegou, o criminoso já tinha sumido. Através do retrato falado da polícia, a Kathleen identificou como o assassino do Zodíaco, e apesar de não ter tido nenhuma morte, né, esse caso entrou como mais uma peça do quebra-cabeça do caso do Zodíaco. Com o passar do tempo, as investigações se intensificaram e o FBI se juntou com polícias locais, né, para tentar ter orçamento para conseguir identificar e entender o que estava rolando, né? Então, era análise de escritas, análise comportamentais, padrões de vítimas, enfim, para de alguma forma conseguir decifrar todo esse mistério. E um cara que foi considerado como um dos maiores suspeitos, e ele chamava Arthur, tinha antecedentes criminais, e os amigos disseram que ele gostava de se gabar por escapar da polícia e também usava Zodíaco em algumas palavras em conversas. No entanto, as evidências eram bem circunstanciais a respeito dele, a caligrafia não batia com as cartas do Zodíaco e ele sempre tinha um álibi forte, resistente, sólido, né, sobre os dias e o horário do crime. Embora o Arthur tenha permanecido em vigilância até 1992, que foi quando ele morreu, né, o caso não teve avanços. Recentemente também teve um suspeito chamado Gary e isso tudo partiu de uma teoria da conspiração online, da internet, né, enfim. E as provas não eram consistentes e fez com que a polícia não levasse muito em consideração, não levasse à frente tudo. As investigações sofreram muitos desafios, né, porque conforme a época não se tinha tanto avanço tecnológico, então não tinha DNA, não tinha câmeras de segurança espalhadas como tem hoje, né. Não tinha tantos recursos tecnológicos que pudessem identificar. Além disso, o Zodíaco sabia muito bem manipular a mídia e a opinião pública também. As cartas dele sempre geravam medos generalizados e desviava recursos ali da polícia para algo que não se materializava, não se concretizava. Cada vez menos se tinha a comunicação do assassino do Zodíaco com a imprensa e as cartas que começaram a chegar também tinha uma certa falta de veracidade, sabe? Elas... Enfim, acho que era só a galera tentando bancar uma de doido. Tem gente louca no mundo inteiro, né? A evolução da ciência forense, ela trouxe novas esperanças pro caso, né? Então, tipo assim, os investigadores modernos, eles têm acesso a evidências antigas e aí conseguem realizar testes de DNA em busca de pistas que possam identificar o assassino, né? O problema é que também não tinha muita coisa, né?
O uso da genealogia genética, semelhante à técnica que levou à captura do assassino de Gold States, tornou-se uma opção para resolver o mistério. Só que amostras de DNA encontradas nas cartas e em outras evidências do crime foram comparadas a banco de dados de parentes, mas, enfim, não teve nenhuma conexão direta feita. O caso do assassino do Zodíaco permanece um mistério, um enigma até hoje, né? Então tem filmes, tem documentários, tem livros a respeito, só que parece que teve uma reviravolta recentemente, agora, esse mês de agosto mesmo. Mais de 50 anos depois de mistério, um vídeo no TikTok viralizou onde um rapaz fala que o vô dele é o assassino do Zodíaco, que ele tem certeza e que não só certeza, ele tem como provar. Ele afirmou que o seu avô, Richard Hoffman, é o verdadeiro autor dos crimes que aterrorizaram a Califórnia nos anos 60 e 70. O vídeo deu milhões de visualizações, diversos comentários, e a revelação gerou um grande debate, atraiu muita atenção da galera que consome casos criminais no mundo inteiro. E assim, gente, tem muita coisa que ele fala que bate. O vô dele, o Richard Hoffman, ele era policial e não só isso, ele trabalhou no caso do Zodíaco. Então, por muitos anos, ele estava ligado ao caso. Vamos enfatizar aqui que até agora isso tudo é uma teoria, tá? Nada foi confirmado. É que realmente tudo que ele tá alegando faz sentido com o caso. Bom, de acordo com ele, né, além da aparência física ser muito similar, o avô dele era policial em Vallejo, né, mesmo lugar onde os crimes aconteceram, mas o ponto principal da suspeita é sobre a Darlene e o seu namorado. Lembra que eu falei pra vocês segurarem esse nome, né? Ele conta que o vô dele naquela noite estava de plantão e ele não estava usando farda nem viatura com identificação, ele estava andando a paisano, como a gente chama por aqui, né? Teve toda aquela história lá do começo, né, que o namorado da Darlene contou que ela estava sendo ameaçada pelo Richard depois de um caso que eles tiveram, né? E que ela estava preocupada. Ele também contou que semanas antes do ataque, a Darlene tinha feito uma festa, tinha dado uma festa na casa dela, e que assim, o Richard não tinha sido convidado, mas ele apareceu lá, de supetão mesmo. Isso fez com que a Darlene ficasse um pouco nervosa e comentou com os amigos de que ela morria de medo dele fazer alguma coisa contra ela. Essa questão do caso é mesmo casado, tá? O cara era casado e isso não era empecilho porque o neto dele diz que ele sempre foi infiel à esposa. No dia do assassinato da Darlene, a família dela recebeu uma ligação misteriosa de um cara dizendo que ela tinha sido baleada e é assim, antes da polícia descobrir que rolou esse crime. O que é uma grande loucura, né? Mas o ponto é que essa ligação veio de um telefone público do lado de fora do departamento de polícia de Vallejo, exatamente onde o Richard trabalhava. Ele foi o primeiro a chegar na cena do crime e ela foi adulterada. Teve uma das vítimas também, chamada Sherry, ela morava em Nebraska e o Richard chegou a um ponto de morar em Nebraska também, ele trabalhava para a Marinha junto com o irmão dessa Sherry, né? E, gente, esse ponto me pega muito, porque foi encontrado nas coisas dessa Sherry um poema onde era assinado com RH, de tipo, Richard Hoffman, né? E a letra era, tipo assim, idêntica com a do Zodíaco. E foi feita uma perícia naquilo e comprovado de que a letra de fato era do Zodíaco. Se for pouco pra vocês, tem mais, tá? Os relatórios policiais do avô dele, né, tinha alguns erros ali ortográficos e um deles era a palavra until com 2 L's, porque until tem um L só. Sabe mais quem também escrevia until com 2 L's? Pois é, o assassino do Zodíaco. Bom, o avô desse cara já faleceu, mas assim, a gente não pode negar que tem diversos pontos que se encaixam, né? Se as alegações dele de fato forem verdadeiras, né, isso significaria que a gente colocaria um ponto final em um dos casos mais enigmáticos que a gente tem na criminologia moderna. Bom, como eu disse, tem vários documentários, livros, tem filmes para vocês assistirem também a respeito, se ficarem interessados, mas assim, qual que é a opinião de vocês? Vocês acham que, de fato, o assassino do Zodíaco é esse Richard Hoffman? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber tudo, tá? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!